Dando prosseguimento à nossa programação e marcando um momento histórico para o comércio exterior fluminense, convido agora para o palco os participantes do lançamento da Zona Internacional de Serviço. Chamamos agora o presidente da CAERJ, senhor Nelson Rocha. Senhor Nelson Rocha. E o CEO da WTM, o senhor Lisandro Vieira. Eles discutiram a criação de um hub de serviços internacionais no Rio de Janeiro. Com a palavra, o senhor Paulo Protásio. Eu vou falar muito pouco, ou seja, quem vai falar vai ser o Lisandro. Quem devia estar coordenando esse painel, que seria o nosso Nelson. Mas o Lisandro tem o dever de casa feito. O que é mais importante é que vocês vão me permitir, eu vou para a plateia, porque eu quero ver e ouvir. E, ao terminar, ele fica à disposição para uma questão ou outra que queira ser feita. O que existe na realidade? Existe o desafio do crescimento. É a gente saber que a gente vai entender e perceber bem o desafio que está aí. Esse desafio da tarifa é ótimo para a gente. Por que é ótimo? Porque nós nunca exercemos tanto poder como agora. Mudar isso significa negociação. Então, isso é um aprendizado. Segunda coisa que é importante, receita de Estado se faz através de impostos. Não se faz através de negócio. Então, a percepção do que seria e o que será. Bom dia, obrigado pelo convite. Paulo, uma honra estar aqui, Nelson também. Parabéns a Cisbra pelo evento incrível. Eu já estou com pena daquela moça ali que vai fazer sinais de Libras, porque eu vou falar bem rápido, o desafio dela vai ser grande, eu tenho pouco tempo. Gente, vou pegar várias caronas aqui na fala do Paulo e de outros colegas, né? Preciso dizer aqui que eu tenho ideologia, tenho partido, tenho time, tenho religião, e eles são Comércio Exterior de Serviços do Brasil, né? Eu quero ver esse país crescendo muito, né, no comércio exterior de forma geral, mas a minha religião, eu espalho a palavra da exportação de serviços. E pegando uma carona no slide que o Paulo mostrou, né, sobre, por exemplo, Santa Catarina, e apesar de ser gaúcho de nascimento, eu resido há mais de 20 anos em Santa Catarina, só para dizer que 25% do PIB de Floripa, por exemplo, a capital nacional das startups, é do setor de tecnologia e de serviços, né? E é um estado que aprendeu muito rápido sobre como desenvolver esse setor. E aí eu quero falar aqui muito rapidamente, não sei se está certo lá, tem 12 minutos só, não sei se está certo lá, Paulo, o tempo, ou se dá para dar mais uns minutinhos. O ponto aqui, além da gente falar de serviços, a gente falar de como a reforma tributária, que está já em curso, e começa efetivamente algumas coisas já em 26, ela pode e deve impactar bastante o comércio exterior de serviços. Como é que passa o trem aqui? Não está passando, tá? Não sei se é esse. Não passou ainda. Alô, alô. Oi, agora passou. Infelizmente, nós temos menos, e muito menos, de 1%. Para onde eu aponto aqui? Nós temos muito menos de 1%. Opa. Alô, alô, alô. Aqui agora está passando. Nós temos muito menos de 1% de empresas brasileiras que exportam serviços. Mesmo se a gente dispensar as empresas do Simples, né, EMEI, etc., IEPP, ainda assim são só 0,69% de empresas que exportam, considerando todos os quase 3 milhões de CNPJs ativos, acima de 4 milhões e 800 mil reais de faturamento. São vários motivos que eu não vou explorar aqui do porquê que o Brasil tem tão pouca experiência e tão pouca inserção internacional. A Rita, que está aqui, é testemunha. Eu não vou dizer que parece que eu conheço ela há 20, 30 anos, porque ela não tem idade para isso. Mas ela é testemunha de que eu venho aí espalhando a palavra da exportação de serviços.
E a Apex tem vários programas que são fundamentais e protagonistas para melhorar esses números, mas algumas coisas não são, por exemplo, da Apex ou do Sebrae, que é outro grande player e protagonista, né? Nós temos dificuldades de idioma, nós temos os desafios logísticos, a gente está longe de avião, não é como na Europa, o cara pega um trem, um carro, passa 5 países em um único dia, então a gente tem que estar ciente de todas essas dores e a gente precisa endereçá-las, né? E um dos maiores dores hoje é o próprio idioma. A do tributo a gente está resolvendo em pouco tempo. A do idioma a gente tem um desafio mais estrutural aí para resolver. Eu vou passar aqui bem rápido de novo, porque era bastante conteúdo, a gente está com o tempo escasso. Depois vai ter um QR Code no final, quem quiser a apresentação, eu compartilho, tá? Para lá? Deixa eu ver. Não sei se tem muita coisa aqui. Não, não está indo, tá? Se vocês puderem passá-la para mim. Então vamos lá, a gente tem que trabalhar, primeiramente, o mindset do nosso país. Oi, está indo ou não? Aí, opa, agora foi demais. A gente precisa trabalhar o mindset das nossas universidades. A gente fala muito de comércio exterior, a gente tem muita experiência em comércio exterior, mas a gente fala pouco de comércio exterior de serviços. Nas universidades, nas entidades, nas empresas, né? E nós precisamos preparar as nossas pessoas. Alguém falou aqui de local, e o Protásio falou de local e de ser global. O Rio de Janeiro tem que ser global, o Brasil tem que ser global. E a gente pode ser local, trabalhar aqui localmente, mas ser global, comprar, vender, e mais do que isso, pensar global desde cedo. A gente precisa colocar desde as crianças na escola, fazer programas para elas saberem que existe mundo lá fora, acreditarem que existe mundo lá fora, acreditarem que podem fazer negócio lá fora. E uma das coisas que a pandemia ajudou o planeta, e o Brasil precisa entender isso, é que as fronteiras, pelo menos no setor de serviços, elas foram derrubadas. Quando começou a pandemia, o Zoom, quem aqui conhece o Zoom, já usou o Zoom para fazer chamada de vídeo? Todo mundo, certo? O Zoom passou a valer mais que as 7 maiores companhias aéreas do mundo. Uma empresa de serviço. O sisteminha de videozinho, chamada. Pegar uma universidade, tem 50 meninos ali com capacidade de desenvolver um programa desse. Por que não tem um brasileiro desse que vira global? Por que não tem um Zoom brasileiro, por exemplo? Eu falava muito disso na época da pandemia. E o que está acontecendo agora com o setor de serviços é que, como as nossas empresas de serviços não parecem ter apetite de exportar, de conseguir clientes lá fora, receita lá fora, tá? Lembrando que o serviço é mais de 2/3 do nosso PIB e é 16% do comércio exterior. Então, como é que 2/3 do PIB tem só 16% da corrente de comércio, da corrente de pagamentos, né? A gente precisa, primeiro, fazer o nosso empreendedor acreditar que é possível vender lá fora. Trabalhar o mindset dele, o colaborador dele, o idioma dele, né? E, claro, as questões tributárias que a gente está endereçando. Então, isso, já com muita honra, já consegui convencer reitores de universidades a inserirem matérias de comércio exterior de serviços nas suas, né, lá nos seus programas de ensino. Chuto as canelas dos empreendedores brasileiros para dizer que eles podem vender lá fora. Mesmo empresas de software, desenvolvem software só para dentro do Brasil. Ah, mas o meu programador vai ter que saber inglês. Fala, o código que o cara programa já não é em inglês, é só a telinha que é em português. Então ele já está trabalhando em inglês e não está nem correndo o risco de vender lá fora. Então tem muita coisa para a gente trabalhar na cabeça da nossa galera para fazer virar de local para global, ou como gosta de dizer o Protásio, glocal, né? Eu posso ser local e eu posso ser global ao mesmo tempo, as fronteiras foram derrubadas. E tem um negócio legal do setor de serviço. O Trump não conseguiu botar a tarifa em serviço, porque serviço é tão inovador e é tão complexo que nem ele consegue botar a taxa, tarifa em serviço. Vale para os produtos brasileiros. Não só não se aplica, como ele cita na carta dele, para que o Brasil não ouse taxar o quê? As empresas digitais americanas. Por quê? Porque se tem um setor que os Estados Unidos tem um superávit gigantesco, é o setor de serviço de tecnologia. Se vocês pegarem o iPhone ou o Android de vocês, aí 70% dos apps que estão aí foram desenvolvidos num raio de 70 quilômetros de São Francisco a São José. E por que aquela área lá desenvolveu e criou tantas empresas locais? Eles eram globais, desculpa, eles eram locais. Eu disse num outro evento aqui no Rio, há poucas semanas atrás, não pensem que o cara que criou um aplicativozinho lá em São Francisco chamado Uber, pensou no dia 1 assim, eu vou fazer um sistema para dominar o transporte de carro no mundo. Uma ova, ele falou, pô, o trânsito de São Francisco é complicado, eu vou resolver esse negócio. Eu vou fazer um Tinder aqui do cara que tem o carro, com o cara que quer ser transportado, vou juntar os dois e vou agilizar o processo. Só que aí lá dentro dessa empresinha, startup chamada Uber, tinha um cara da China, tinha um cara do Brasil, tinha um cara do Rio de Janeiro, tinha um cara de Lima no Peru, falou, pô, tinha um cara da Índia, disse, ó, pô, mas lá na minha cidade também é complicado esse negócio de trânsito. Vamos levar esse aplicativo para lá.
A gente tem pouco brasileiro no mundo, a gente tem pouco mundo no Brasil. Então, a gente tem que intensificar essas nossas trocas, né? Trazer mais gente de fora para dentro, levar mais gente de dentro para fora, para aumentar as conexões. Isso é como conexões neurais, gente. Quanto mais neurônio a gente tem, mais conexão a gente faz. Quanto mais gringo aqui, mais brasileiro lá, mais conexões a gente faz também. A gente tem que mudar isso no país, tá? Aí, por que eu estou aqui? Bom, eu sou founder de uma empresa chamada WTM, que trabalha e ajuda empresas do Brasil a venderem software e serviços lá fora. Eu estou diretor do grupo de empresas internacionais da ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, em número de associados, a maior entidade de tecnologia do Brasil, e eu tenho ido constantemente levando empresas para fora. Eu estou no Conselho de Administração da eBay com muita honra, e também estou diretor da Associação Latino-Americana de Exportadores de Serviço. Estou trazendo 27 instituições de 20 países da América Latina e Caribe para o Brasil para um evento em agosto, né? Então, é importante olhar aí para a América Latina. Só que antes de falar disso, eu queria dizer que eu recebi um pessoal do governo de Dubai, bem no meio daquela probleminha que eles tiveram ali, do lado, né, os vizinhos do outro lado daquele laguinho ali que eles têm, né, do Golfo, uns caras ali chamados Irã. Eu perguntei, cara, como é que vocês se posicionam? Ele falou, cara, we promote peace. Eu estou aqui no Brasil, eu vim de Assunção no Paraguai. Se vocês do Brasil resolverem brigar com o Paraguai, eu vou vender para o Brasil, eu vou vender para o cara do Paraguai. Eu não quero saber de briga com ninguém, né? Então eu acho que a gente deveria se inspirar, os árabes são bons de negócio, a gente deveria vender sim para México e Estados Unidos, que o colega da Apex falou, temos que vender para eles, que os Estados Unidos estão deixando a oportunidade aberta para a gente, e temos que vender mais para os Estados Unidos também. Né? Temos que vender mais para todo mundo. Não temos que fazer negócio, temos que arrumar briga com ninguém, temos que faturar, exportar, trazer dólar, euro, ien, yuan, dirham, o que seja. Eu não sou preconceituoso com moeda estrangeira, né? Peso, pois não? Opa, estamos aí para fechar negócio com o Líbano também, né? Então, nosso negócio é exportar, é levar o Brasil lá para fora. Então, e por que eu defendo aí tanto comércio exterior de serviços? Né? Os dados das próprias Nações Unidas mostram que o setor de comércio exterior de serviços vem crescendo a taxas mais aceleradas que o comércio exterior de bens. Tem uma empresinha aí chamada Nike, que boa parte... Quem tem iPhone aí? Levanta a mão só para eu saber. Quem que é rico, quem que é... A diferença de classe social aí, né? Beleza. Só que o iPhone não está nessa conta, gente. Só de... Quem que já esgotou o iPhone? Não precisa levantar. Quem levantou a mão, um dia já terminou o espaço do telefone de vocês, né? Que é duas características do iPhone. Ele é um telefone com fio, que tem que estar sempre na tomada, e com pouco espaço, que tem que estar sempre liberando espaço, ou comprando, como é que chama? O iCloud, não é isso? E aí tem o Apple TV, streaming, não sei o quê. Só as receitas de serviço da Apple são mais que o dobro das exportações de serviço do Brasil. Só a receita de serviço da Apple. Infelizmente. E é mais que Coca-Cola e McDonald's junto. Bom, eu vou passar isso. Vocês já entenderam que serviço é importante, só que a gente vem crescendo o nosso déficit de serviço de tecnologia. A gente vem... essa aqui de baixo é o crescimento da exportação, de cima é o crescimento da importação, e os próprios dados do Banco Central, que eu já passei ali, provam isso. E por que a gente é hoje ruim de comércio exterior de serviços? Um dos principais problemas, além daqueles que eu falei ali, é a questão tributária. A gente é ruim nas duas. Tem jogador que é bom com a perna esquerda e a perna direita, a gente é ruim com as duas pernas, na exportação e na importação. É muito tributo nas duas transações, e cada tributo tem um problema diferente. Ou é um problema de fato gerador, ou é um problema de incidência, ou um problema de desconhecimento, tá bom? Não vou falar aqui de todos os problemas, mas eles estão aqui citados. Na importação de serviços, mais de 90% das empresas hoje não recolhem os tributos devidos, e aqui que tem o ponto para as prefeituras, que a gente queria falar um pouquinho, são 5.570 prefeituras, né, Protásio? Aqui tem um ponto importante. Hoje, o Protásio perguntou aqui, deixa eu ver porque eu estava sentado, né? Quem levantou a mão aí quando o Protásio perguntou, quem que já usou IA? Quem já usou IA? Levanta a mão aí. Deixa a mão levantada, desculpa, quem paga o chat GPT. Deixa a mão levantada. Cadê o rapaz da Receita Federal para olhar para essa galera que está com a mão levantada aqui? Por quê? Eu pergunto para vocês, quantas empresas que vocês conhecem que paga chat GPT, que entra no dia que passou $20, é $20, né? Que passa no cartão de crédito lá da empresa, quem que entra no site da Receita Federal, no Cicalc, emite 3 DARFs, uma de R, uma de R, uma de CID, uma de PIS e de COFINS, e paga 3 delas no mesmo dia que pagou o GPT. Quantos vocês acham que estão fazendo isso? Pouquíssima empresa está fazendo isso hoje. Pouquíssimas. Os meus clientes eu garanto que estão, porque é isso que a gente faz, né? Mas as prefeituras não têm como saber disso hoje. E, infelizmente, a gente tem um incentivo perverso à inconformidade.
Só que esse incentivo perverso vai acabar. Porque hoje o brasileiro esperto é o que não paga tributo, porque o concorrente também não paga. Então não é aquele que vai ser trouxa de pagar. Mas a reforma vai corrigir essa distorção, porque a empresa vai pagar o IVA na venda. E para ela poder ter crédito, está aqui o nosso secretário de Fazenda, para ela ter crédito, ela vai ter que pagar na compra. E a prefeitura, quando vier a reforma, a arrecadação dela não vai vir mais da venda, da nota emitida no seu município, vai vir do consumo. Então, e isso já começa em 2026. A arrecadação que as empresas, prefeituras tiverem, a partir de 26, será base para depois fazer-se a partilha do IBS. Então, as prefeituras precisam se atentar para isso, porque, entre outras coisas, a gente não está tendo neutralidade tributária, isonomia, a gente está tendo concorrência desleal, porque uma empresa paga todos os tributos, outra não paga. Então, isso é ruim para a importação, e na exportação a gente também tem dores, como, por exemplo, o IOF está errado aqui de novo. Quem estava aqui na minha palestra semana retrasada, lembra que o meu slide estava desatualizado, porque o IOF era 3,50 e tinha caído para 0,38. Aí, no dia da minha apresentação, estava errado. Aí ontem a gente terminou o material, o IOF era 0,38, aí ontem subiu de novo para 3,50. Então eu nem atualizo mais slide, deixa porque toda hora muda mesmo, né? Então deixa assim. Mas o IOF, o PIS, COFINS, ISS, o próprio RPJ, CSLL, são todos desafios para o exportador. A nossa empresa hoje, exportador, o pessoal que é da Apex, sabe disso? Além dos desafios do mercado interno ser muito grande, o cara pensa assim, o quê? Para eu economizar 2% de ISS, 3,65% de PIS/COFINS, eu tenho que vender em dólar, eu tenho que saber outra cultura, outro idioma, atender outro fuso horário, traduzir meu software, localizar, etc. Para economizar 3%, 5%, não vale a pena. Mas agora vai ser 28%, 26%, depende da alíquota, de 26% a 28%, que ele vai poder economizar se ele comprovar a exportação. Aí eu quero entrar nesse mérito aqui. Cadê o próximo slide? Esse último aqui. Vamos lá. Como é que vai ficar com a reforma? Vai para zero. Quem comprovar, né, que está exportando serviço, que está atendendo um adquirente, um cliente domiciliado no exterior, por via de regra vai melhorar o arcabouço jurídico, porque a definição de exportação de serviço hoje é ruim, há muita insegurança jurídica, a segurança vai aumentar, o município vai poder dar segurança jurídica, o município que sai na frente, que entender que ele pode atrair o exportador de serviço para a casa dele, incentivar a empresa a exportar serviço, e dizer, venha exportar daqui do meu município, porque você vai ter segurança jurídica que você não tem que pagar IVA, só que quando você importar, obviamente, você paga, só que você paga na compra, tem zero na venda, aumenta a chance de você compensar todos os créditos daquelas vendas que você faz dentro do mercado interno. Então, aqui tem um the jump off the cat para os municípios, e para as empresas, desculpa o meu inglês, né? Para as empresas, eu sou full of 9 o'clock, eu gosto dessas coisas assim, né? Então, os municípios precisam prestar uma atenção aí grande, eu sei que o meu tempo está indo, desculpa eu estar correndo, pobre da moça, já trocou até a moça, porque a primeira cansou, viu? A gente está aqui conversando com o Paulo também, né, porque a gente vai levar para os municípios uma série de ferramentas tecnológicas em que eles podem acompanhar as importações, podem acompanhar as exportações. A gente vai ter uma plataforma de capacitação dos secretários de Fazenda, dos times de auditoria dos municípios, para que eles entendam esse movimento que pode, e eu espero, deva acontecer, de aumentar o apetite das nossas empresas pelo comércio exterior de serviço. As empresas que importam vão buscar conformidade e as empresas que ainda não exportam vão buscar mercado externo porque elas vão ter uma vantagem tributária muito relevante a partir da entrada da reforma. Os municípios, prefeitos, secretários de Fazenda precisam acompanhar, entender e, de preferência, se antecipar a esse movimento. Do que couber a nós aqui, nós vamos estar à disposição para levar esta palavra, né, essas ferramentas à disposição dos municípios, né? Os desafios são grandes, eu não vou entrar aqui muito no mérito. Só vale a pena, teve um caso até da TIM, que chegou ao STF, o STF deixou muito claro que é devido, sim, o tributo sobre serviço proveniente do exterior, senão não haveria isonomia com relação às empresas aqui do país, tá? Tem todo o arcabouço aí jurídico para isso, saíram as dúvidas. Então, as prefeituras não têm que esperar 2029, porque o IBS, que é o tributo que vai ser repartido aí com os municípios, ele entra em vigor somente em 29. Mas os critérios para definição de partilha começam em 26 e já as empresas vão começar a destacar na nota. Então, se o município não acordar em 2026, ele pode acordar no meio de um pesadelo a partir de 2029. Tá? Então, vale a pena dar uma olhada nisso aí
com mais calma. Então, como começar hoje? Identificar os tomadores, calcular e notificar com segurança jurídica, ainda tem tempo, né, para todo mundo se organizar, se planejar. Fortalecer o município com sistemas que assegurem os cálculos precisos aí, e facilidade na declaração e na transparência da arrecadação. O tributo, gente, ele só é inimigo se a gente não domina ele. O cavalo, ele é amigo. Ele só não é se a gente não domar, não fizer amizade, não souber tratar, não souber lidar com ele. O tributo é a mesma coisa, é um cavalo selvagem que é melhor domar do que ficar escondido dele e de vez em quando levar um coice, porque pode machucar, pode doer bastante. Tá? Então a gente pode ajudar aí a todo mundo a se entender melhor. E o próprio Conselho, a Confederação Nacional dos Municípios e o Conselho Técnico das Administrações Tributárias estão dizendo que para um bom trabalho de monitoramento, os municípios precisam adotar instrumentos tecnológicos aí para acompanhar e para se conectar com o contribuinte. A gente pode aproveitar a reforma tributária para reescrever essa história de comércio exterior de serviço, e não só de serviço, como de bens também, óbvio. Mas a gente pode reescrever a relação do ente público e do ente privado. Eu tenho os prefeitos que eu tenho conversado, o secretário de Fazenda, eu tenho proposto que eles posicionem os seus municípios, eu espero que os do Rio, né, e região toda aqui metropolitana façam isso, de se colocarem como um canal aberto, porque vai ser desafio para todo mundo, para as empresas e para os municípios, para os estados também, que haja interlocução. Todo mundo vai ter que aprender essa nova história junto, mas não vou aqui fazer juízo de valor da alíquota, ser muito baixa ou muito alta, como o contribuinte preferia que fosse um pouco menor, mas a sistemática, que é igual a mais de 95% dos outros países do mundo, nos coloca dentro de um mapa, e nós estamos no centro do mapa, né? O professor Paulo já nos ensinou aqui, nos coloca dentro do mapa de 95% dos países. Os nossos vizinhos da América Latina, eles começam a exportar, eles não pensam no Brasil. Eles começam a comprar, a vender, eles não vêm para o Brasil. Por quê? Porque eles não entendem, além de ter a dificuldade do idioma, eles não entendem o nosso sistema tributário. E agora vai ficar mais fácil explicar o Brasil para gringo, do ponto de vista tributário. Eu sei porque eu tenho explicado para israelense, para europeu, para americano, é muito difícil explicar o sistema tributário atual. O novo que vem aí vai levar um tempo para desligar o antigo, mas o novo que vem aí vai facilitar a gente inserir o Brasil no mapa aí, do comércio exterior, especialmente o de serviços. Quem tiver interesse depois, gente, em conectar, eu vou deixar já, deixa eu ver se eu conseguir passar aqui, já falei ali das ferramentas que a gente vai colocar à disposição dos municípios. Só quero deixar o... Consegue colocar até no último slide para mim, por favor, que não está indo aqui? Quero deixar o QR Code... Ali, perdão. Quero deixar o QR Code... Opa, agora foi demais. Aí. Quero deixar o QR Code à disposição de vocês. Quem quiser fazer contato, quem quiser depois uma versão pública desse material, a gente vai deixar à disposição de vocês, tá? Também para desconectar, rede social, LinkedIn, essas coisas. Seu Paulo Protásio, parabéns pelo evento. Muito obrigado pelo convite novamente. Eu fico à disposição para a gente seguir o painel ou para conversar com o pessoal depois aí no cafezinho. Tá bom? Um abraço. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, na realidade, fazer um comentário. Primeiro sobre zona internacional de serviços, que o Paulo já deve ter abordado aqui com vocês. Abordou, Paulo? Eu cheguei atrasado. O problema do cara que chega atrasado é sempre assim, né? Ele acaba... Me permite ajudar? Bom, o Paulo mostrou o mapa estratégico, é a primeira vez que eu vi, eu achei incrível. Demorei um pouco para entender, porque tem muita inteligência ali, tive que analisar bastante. Ele falou dos eixos e tal, né? E até para fazer a conexão de tudo isso que a gente falou aqui sobre município, sobre reforma e sobre serviço, isso está ali no eixo, na parte 3, né? Em que a gente fala de identificar também em quais municípios é melhor para fazer qual tipo de negócio, trazer os municípios também para o centro desse planejamento estratégico. Então, ele mostrou o mapa, mostrou os eixos aqui para o pessoal, e isso que a gente falou aqui, de uma zona internacional de serviço, seria algo incrível, de uma colaboração, né, muito grande para tudo isso que eu falei aqui. Então, por isso que a gente viu essa sinergia com esse projeto que o Paulo trouxe aqui, esse lançamento da Zona de Internacionalização de Serviços, porque outros países têm tido iniciativas não iguais a essa, que eu acho que a nossa é grandiosíssima, países com soluções até muito mais simples que essa que o Paulo trouxe aqui, conseguiram criar centros de exportação, de internacionalização de serviços, né, e ter muito sucesso nisso. Eu tenho certeza que esse projeto tem condição de colaborar muito com a melhora desses números de participação do Brasil no comércio internacional de serviços.
Do ponto de vista de exportação, como o Lisandro colocou aqui, o Brasil é muito acanhado ainda nas exportações de serviços, mas a gente pode melhorar muito. E eu já queria fazer um convite aqui para o Lisandro. Primeira coisa, Lisandro, você está convidado a vir para o Rio de Janeiro, sair de Santa Catarina. Né? Porque você sabe que a ideia aqui é que a gente possa ter não só... O Rio de Janeiro, além de ser muito agradável, né, ele tem a possibilidade. E não é por outro motivo que a gente tem experimentado muito essa coisa dos nômades digitais que tem vindo para o Rio de Janeiro, porque aproveita de toda a beleza do Rio e, ao mesmo tempo, dá para trabalhar aqui bem. É claro que as condições tributárias, a gente perdeu muito o Rio de Janeiro, até para Santa Catarina, inclusive, para Goiás, perdemos muito em função de uma guerra fiscal meio burra, que eu digo, do ponto de vista do contexto do país, e isso agora está sendo revisto a partir da reforma tributária. Então, quando você tem uma reforma tributária que homogeneiza a questão dos impostos sobre o consumo, o que isso traz? Traz consigo também uma possibilidade de serviços serem prestados independentemente de onde você esteja, porque não vai ter mais diferenciação, não só no preço do produto, do valor do serviço que você vai cobrar, mas também como isso impactará para as pessoas e para as empresas e, sobretudo, aqueles que lidam com essa área. Então, eu vejo com bons olhos. Associado a isso, a questão da geração de empregos que a exportação de serviços traz. O Rio de Janeiro tem na sua característica que o seu PIB é focado e é concentrado em serviços. Então, isso também melhora as condições do Rio de Janeiro para isso. E eu não estou fazendo... É claro que eu tenho que defender o Rio de Janeiro, porque eu sou presidente da CAERJ, né? O Paulo é da CISPRA, ele faz com o Brasil inteiro, mas como eu estou falando de Rio de Janeiro, no caso do Rio de Janeiro seria mais adequado. Mas é possível fazer. Agora, tem alguns desafios que eu entendo que a gente precisa enfrentar. Por exemplo, a capacitação, né? Porque você tem mão de obra, tem que ter mão de obra qualificada. E para ter mão de obra qualificada, é preciso investir em educação, adequação, preparação das pessoas para atender. Você vê isso até na indústria, saindo da área de serviço, na própria indústria 4.0, você tem uma dificuldade, muitas vezes, de ter o trabalhador brasileiro, né, adequado e conhecedor da tecnologia para ter espaço nessas indústrias também. E no serviço, então, mais ainda não é diferente. Por conta disso, eu acho que nós deveríamos, primeiro, ter Isso tem a ver um pouco com o que nós desenvolvemos aqui no Estado, que é o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, né? Que está disponível, tem complexos, e dentro desses complexos econômicos de desenvolvimento, existem alguns que têm uma lógica com serviços, não só serviços de tecnologia, mas serviços de outra natureza também, como turismo, como a própria cultura, que é a economia criativa, com logística, por exemplo. Então, é preciso que a gente os governos foquem suas atenções para esse tipo de oportunidade e capacitação também das pessoas para estarem preparadas. Então, para finalizar, eu queria fazer uma provocação aqui para o Paulo. Queria te provocar, Paulo. Vocês já viram que eu sou provocador, né? Toda hora eu falo de provocação e tal, mas é bom porque é na provocação que a gente evolui, né? Eu queria te provocar, Paulo, no sentido de o que nós precisamos, a gente já conversou isso algumas vezes, mas é preciso dar efetividade à Zona Internacional de Serviços, que você já defende há alguns anos. E para que isso possa ter efetividade, é necessário que nós congreguemos a CISBRA, a CAERJ, mas, sobretudo, as instituições, as entidades de comércio exterior, mas também entidades representativas. E aí eu falo de todas as entidades. Da Associação Comercial do Rio de Janeiro, do SEBRAE, que é um grande parceiro, e muitas dessas empresas são pequenas,
em microempresas e também não tem hábito de fazer exportação, né? Você vê que tem um número limitado ainda, poderia ser maior. Então, a provocação é de que nós possamos criar imediatamente uma comissão. Eu não gosto de fazer muito comissão, porque comissão acaba nunca dando em nada, né? Mas reunir pessoas para que dessas entidades, para que a gente pudesse efetivar e também fazer com que os governos, né, pressionar os governos para que a gente pudesse ter aqui, especialmente na região metropolitana do Rio, a Zona Internacional de Serviço. E falo isso porque se existe, com devido respeito, tá, Lisandro, a Santa Catarina, mas se existe um lugar no país que é a representação lá fora, é o Rio de Janeiro. Isso me faz lembrar uma vez, numa conversa que eu tive com César Maia, o ex-prefeito do Rio, em que ele falando assim para mim: Nelson, não tem correspondente. Quando um correspondente da Europa vem ao Rio de Janeiro, ele não apresenta lá no jornal local de qualquer país europeu, ou do Líbano aqui, que a gente até cometi uma fala aqui, o Joey Turk, que é o cônsul geral do Líbano aqui no Rio de Janeiro. Mas, por exemplo, lá em Beirute, não vai se falar que o correspondente é de Brasília. Normalmente fala que é do Rio de Janeiro. Por quê? Porque, vis-à-vis do exterior, a representação do país continua sendo o Rio de Janeiro, porque foi durante muitos anos e acaba sendo. Então, o que eu entendo é que o Rio de Janeiro pode ser essa representação e nada mais lógico de que nós tenhamos aqui no Rio de Janeiro essa Zona Internacional de Serviço. E aí, Paulo, você, como uma pessoa que vem caminhando isso há muito tempo, tem que tomar isso à frente. Eu me coloco como um soldado à sua disposição para que a gente possa juntos construir essa Zona Internacional de Serviço aqui no Rio de Janeiro e melhorar, assim como o Lisandro falou aqui, melhorar as exportações de serviços para o país. Seu amigo. Maiores produtores do lado do nosso hemisfério, então você não estava me escutando, não? Essa é a primeira coisa mais importante, é o seguinte, é perseguir aquilo mesmo que haja uma certa oposição ou alguma forma de não engajamento na parte política. Nós temos que, como sociedade, ir atrás para conquistar. Fundamental. A segunda, ele disse, não acontece se você não age.
nós estamos agindo. Joe é testemunha. Ele não está aqui à toa. Ele voltou quase que praticamente uma semana de ausência. Ele foi ping-pong. No momento que a gente conversou da ideia, ele voltou para Miami para consultar Miami e voltou para a gente e disse: eu topo. Então, nós estamos... Isso não tinha ainda acontecido o tributo. Não havia ainda o senhor presidente dos Estados Unidos dito isso. Nós estávamos no telefone, Joe, quando nós recebemos por telefonia, no momento, a notícia que o Trump tinha colocado 50%. Ele mesmo tomou um susto. Ele, americano, tomou um susto. O que eu quero dizer é o seguinte: por que a gente está acreditando nisso? Porque nós vamos nos instalar lá, nós vamos estar presentes lá. O Porto Maravilha também foi uma iniciativa minha quando eu era presidente da Associação Comercial. Por que eu fui capaz de fazer o Porto Maravilha? César Maia, inclusive, foi um dos que me ajudou, mas quem fez foi o Eduardo mesmo, quando ele assumiu a posição. Eu fui para lá e fiquei 20 anos na Rodrigues Alves 179 com a minha trading. Fiquei 20 anos no Porto, 20 anos tentando colocar o Porto vivo. Conseguimos. Até a CEDURP, que foi a criação, eu copiei ela dos Estados Unidos, de Maryland. Foi lá que eu consegui pegar a ideia de fazer a grande estrutura. Eu não vejo momento maior, melhor, do que quando você tem um grande entrave. Você tem uma enorme dificuldade, você tem um enorme desafio. Esse é o momento da proposta da mudança. Então, meu caro parceiro, está aceito o seu desafio. Encerrada a reunião. Esqueci de falar, mas ele já se comprometeu comigo de trazer esse know-how todo para dentro da zona. Ele vai vir para o Rio de Janeiro. Além de ter essa possibilidade de... A gente está dando a possibilidade dele vir para o Rio de Janeiro. Agradecemos aos senhores por esse passo fundamental para o futuro dos serviços do Rio de Janeiro.